Olá pessoal, um prazer ter todos vocês aqui conosco, uma alegria ver todos vocês acompanhando a nossa coluna de Direito Tributário, seja aqui na rádio, seja na televisão, estamos sempre juntos oportunizando a discussão sobre as matérias de Direito Tributário. Bom, como eu prometi para vocês, a gente está conversando um pouquinho sobre essa proposta da reforma do imposto de renda, que afeta consideravelmente todos nós, contribuintes, de uma forma ou de outra, por um aplicativo ou outro, né, um dispositivo ou outro, vai estar nos atingindo. E o que é importante é a gente ter ciência. Veja, esse projeto, né, essa proposta de reforma do imposto de renda, ela faz parte de uma segunda fase da proposta do governo em relação à reforma tributária, né? A proposta do governo, ela veio de uma forma, foi analisada já pela Câmara, alguns dispositivos não passaram, outros passaram e outros passaram com algumas alterações, né? Mas essa reforma do imposto de renda, esse projeto aprovado pela Câmara não é o final, porque nós sabemos que nós precisamos da aprovação das duas casas. Então, primeiro foi feita a análise e aprovação daquele texto na Câmara e agora está no Senado Federal, que a perspectiva é que seja analisado agora no mês de setembro de 2021 para que passem a vigorar essas alterações a partir de 1º de janeiro de 2022. Mas temos que aguardar. O que nós vamos conversar hoje aqui são algumas das informações que mudariam caso essa proposta na formatação que foi aprovada pela Câmara passaria a vigorar. Não é o projeto final aprovado, né? Dependemos do Senado, isso pode mudar. Mas nós tributaristas temos que estar acompanhando as discussões. Nós já fizemos um vídeo anteriormente, então nós já tratamos aqui com vocês algumas propostas de mudança já aprovadas pela Câmara, dentre elas a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que hoje tem essa faixa no valor de R$ 1.903,98 e daí, se aprovado nesse limite, nessa proposta, né, vai passar a ter um limite mínimo de R$ 2.500. E fora isso, haveria também uma reformulação da tabela progressiva do imposto de renda. Por exemplo, os rendimentos superiores a R$ 5.300 é que seriam aqueles sujeitos à alíquota máxima de 27,5% e não os 4.664,68 que hoje vigora. Outras situações também que nós já mencionamos em relação à declaração simplificada, né? A declaração simplificada aplica um desconto único de 20% sobre a base de cálculo do IR, desde que não ultrapasse o valor de R$ 16.754,34. A declaração permanece, mas esse limite cai de 16 para um valor menor, R$ 10.563,60 por ano, né? Daí nós falamos também da tributação dos dividendos, lucros e dividendos, que desde 1995 não era tributado, então já foi aprovado pela Câmara o retorno da tributação dos lucros e dividendos em 15%, foi aprovado também a redução, até em contrapartida dessa questão da tributação dos dividendos, da redução da alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica de 15% para 8%. Temos também a extinção do juro sobre capital próprio, obrigando, portanto, as empresas a distribuir todos os seus proventos em forma de dividendos, né? Então, isso vai favorecer a base de cálculo da tributação em 15% dos lucros e dividendos, né? Com a extinção do juro sobre capital próprio, né? Temos uma outra situação também que é importante a gente considerar.
já aprovado, né, pela Câmara a redução de 9 para 8%, tá? A alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, só que essa queda, claro, tem uma condição, que é a revogação do PIS e da COFINS, né? Então, a gente tem também essa situação que já foi aprovada. Existem algumas exceções em relação a essas condições da tributação, né? Como, por exemplo, as empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, as empresas que são no lucro presumido, mas que tenham o faturamento anual até o limite do Simples, que é os 4.800.000, essas não teriam essa tributação de 15% sobre lucros e dividendos, né? E tem uma outra situação importante que está diretamente ligada ao setor imobiliário, né? Extremamente aquecido no nosso país por conta da pandemia, né? Pois bem, as pessoas físicas e os inventariantes de espólios proprietários de imóveis no Brasil, eles vão poder atualizar o custo da aquisição dos seus imóveis a valor de mercado. Olha que coisa interessante. Normalmente a gente declara no imposto de renda o valor do imóvel e daí passa 10 anos, 20 anos e continua lá, não faz a atualização, porque a legislação ela lhe traz a oportunidade de fazer essa atualização no momento da venda, tá? Daí quando há a venda, há uma discrepância muito grande entre o valor declarado há 20 anos atrás e o valor de mercado hoje. Sobre aquela diferença é ganho de capital em si de imposto de renda. Então, há a possibilidade de fazer hoje, né, essa atualização dos valores do imóvel, daí quando lá no futuro tiver essa venda, vai ser menor o ganho de capital, logo menor a tributação. E qual é a vantagem trazida nesse projeto aprovado pela Câmara? Você pode então, agora a partir de 1º de janeiro, fazer uma notificação para o fisco do interesse em fazer essa atualização. Você faz a atualização em valor de mercado e essa diferença você vai pagar o imposto de renda com uma alíquota de só 4% e não 15% como seria o comum, né? Então existe essa possibilidade, apesar de ter uma trava temporal, vai ali de janeiro de 2022 até abril de 2022 para que haja essa atualização, mas é aí uma benesse para que todos possam atualizar o valor dos seus imóveis mediante o pagamento do IR com uma alíquota de apenas 4%. Bom, essas eram algumas outras informações que eu queria trazer para vocês a respeito da reforma do imposto de renda. Vamos aguardar a manifestação do Senado e a hora que tivermos um projeto firmado, publicado, para começar a vigorar, a gente vai então voltar a conversar sobre esse assunto e vou passar para vocês efetivamente o que acontecerá no mundo do imposto de renda. Um abraço para vocês, se cuidem e na próxima semana estaremos juntos. Vou esperar vocês na nossa coluna de Direito Tributário.